Olá pessoal, aqui é José Guimarães do canal Direito a Volver. Hoje vou fazer um vídeo falando sobre um monstro, um dos maiores monstros que tiveram na história do mundo. O nome dele é Joseph Stalin, um dos caras que mais matou em nome do socialismo no mundo, né? Antes de começar a falar sobre o Stalin, uma coisa que eu volto sempre, uma tecla que eu bato muito, é aquela minha incapacidade de entender como é que alguém que tem cultura e inteligência e não mama na teta pode apoiar um sistema que quer destruí-lo. E aí sempre tem alguém mais inteligente, né? Sempre alguém mais culto, que é capaz de explicar para você aquilo que está acontecendo de uma maneira muito brilhante. Então Olavo de Carvalho escreveu o seguinte, escreveu para o Zero Hora em janeiro de 2003. O nome do artigo era O Suicídio Coletivo dos Ricos. E ele diz o seguinte aqui: se você ainda se surpreende ante a pressa indecente com que neste país os empresários se atiram aos braços de um partido que não esconde seu propósito de exterminá-los como classe, é porque está atrasado pelo menos 2 séculos. Deve ser meu caso, infelizmente. Fenômenos semelhantes já foram observados e bem explicados desde o tempo da Revolução Francesa e terminaram sempre do mesmo modo, a extinção da classe. É exatamente, parece, falei até com um amigo meu agora no telefone, a impressão que eu tenho é que é aquela síndrome de Estocolmo, né? Onde a pessoa se apaixona pelo sequestrador. E sabe que aquela pessoa está fazendo mal a ela, mas ele se apaixona. E ninguém consegue entender um troço, explicar um troço desse. É exatamente a classe média ou o rico brasileiro que abraça uma desgraça dessa, né? O cara que mora no Leblon, no Rio de Janeiro, ou em Jardim de São Paulo, e, e apoia um partido como esses, que prega contra eles, né? O cara que não estava envolvido, não estava mamando na teta, está sendo perseguido. Observações similares encontram-se em Origens da França Contemporânea, escrito por Hippolyte Taine. E segundo Olavo de Carvalho, foi um dos melhores livros escritos até hoje para esse assunto. As ideias revolucionárias não se espalham pelo povo antes de ter ganho a adesão, ou pelo menos a cumplicidade da classe dominante. Antônio Gramsci, aquele italiano que escreveu sobre tomar o poder, colocar o comunismo pela arma não ia dar certo, tinha que ser pela cabeça das pessoas, deu receitas precisas de como apressar o suicídio coletivo dos ricos. Em nenhum outro lugar foram aplicadas com tanto sucesso como no Brasil. A mostra desse sucesso, não há hoje um rico que não tenha pelo menos um vago sentimento de culpa por ser rico, por ter subido na vida através da organização racional dos meios de obter lucro. Em contrapartida, ninguém sente vergonha de ter subido pela organização da militância enfurecida, né? Pela exploração da inveja e do ressentimento coletivos pela engenharia do ódio. É claro que, objetivamente, nenhum capitalista pode ser, enquanto capitalista, tão ruim e pérfido quanto um agitador revolucionário, mas a nova escala de valores que faz deste um anjo e daquele um demônio já está tão profundamente impregnada na sensibilidade coletiva que funciona como premissa automática de qualquer julgamento moral. Os capitalistas são os primeiros a subscrevê-la, prosternando-se aos pés do adversário como pecadores em busca da absolvição. É o que já dizia Sir Walter. É verdade. É realmente, para mim, uma coisa surpreendente. Até hoje me cai o queixo. Isso só se explica com um problema qualquer mental, de culpa que se vive
não sei por quê, né? Eu acho muito válida aquela lógica de retornar para a sociedade que a sociedade me deu, que tem muitos americanos, né? Então o cara não tem vergonha de ser rico. Ele fica rico pelo esforço dele, porque ele achou um nicho que ele pode subir na vida e trabalhou duro durante muitos anos. Aí chega uma hora, determinada hora da vida dele, que ele começa a dar para a sociedade. Então liga para hospitais e fala assim, olha, quais são as pendências que vocês têm de dinheiro aí para eu quitar? Abriu uma ala nova que será financiada por esta pessoa, de tratamentos médicos específicos e blá, 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 pesquisas. Isso acontece muito. Então, isso é muito bom, além de pagar altos impostos, né? Quanto mais o cara produz, mais imposto ele paga, porque ele não paga só o imposto de renda pessoal, ele paga da empresa, ele paga dos funcionários, quando ele dá emprego para os funcionários, ele gera economia, ele gera crescimento, ele gera bem-estar. Então eu não sei como alguém pode se sentir culpado de um troço desse. Para mim, o grande culpado de qualquer coisa em termos de miséria são pessoas como Stalin. O Stalin, por sinal, é um assunto muito, muito longo e eu vou ter que fazer em vários, pelo menos 2 vídeos, vou tentar apertar o máximo, né, para poder chegar lá. O Stalin, ele cresceu no movimento bolquevista, apoiando o Lenin. Ele governou a União Soviética, fez parte do governo da União Soviética entre 1920 até sua morte. E ele foi secretário do Partido Comunista de 22 a 52 e primeiro-ministro de 41 a 53. Como qualquer sistema comunista no mundo, é unipartidário. Não existe oposição. A oposição é executada, ela é destruída, ela é massacrada. É parecido com o país da América do Sul, né? Ele propunha uma liderança coletiva entre os amigos dele, né? Entre as pessoas que o apoiavam, porque não existe gente boazinha na política, né? E consolidou-se no poder, tornando-se um ditador da União Soviética já na década de 30. Ideologicamente, ele teve a base dele no marxismo-leninismo, mas as suas próprias ideias acabaram sendo implementadas como o stalinismo, que seria a radicalização do que já era ruim. Ele começou sua carreira revolucionária no Partido Operário Social Democrata Russo. Aliás, esse nome sempre anda com o que não presta, já repararam? Social-democrata normalmente é ligado a coisa que não presta. Comunista, socialista, social-democrata, é tudo que não presta. E lá editava o jornal, que era o único jornal, que é qualquer país de esquerda, só tem uma fonte de informação, que é a fonte aprovada pelo governo. Tudo que o governo não aprova, ele cancela, proíbe, prende, cala. Não existe democracia em países que não são, países que são de esquerda. País de esquerda não há democracia, existe ditadura do que o chefe quer. Então o Pravda era o único jornal, assim como o Grama em Cuba é o único jornal e na Coreia do Norte deve ter um jornal só também, se é que alguém sabe ler naquela porcaria, né? Bom, houve a Revolução Bolchevista em 17, todo aquele movimento, o Lenin tomou conta, começou a colocação do socialismo no país, o massacre da família real e todas as pessoas que se opunham ao sistema e começaram a crescer nessa forma nova de governo, propondo uma economia centralizada, né? Se o governo fosse bom para administrar alguma coisa, os países de esquerda seriam milionários. Não são, né? E até Friedman já dizia, se você botar o governo para administrar o deserto do Saara, em 5 anos vai faltar areia. Aí tiveram aqueles planos de 15 em 15 anos para uma coletivização da produção, uma rápida industrialização forçada, porque
tinham que tentar fazer alguma coisa, e mesmo que tivesse competência para tal, porque era tudo por burocratas do governo e não por pessoas capazes de empreender. O empreendedorismo foi assassinado junto com as ideias. Aliás, é típico, né? É o culto da imbecilidade, essa cultura dessa esquerda, né? E através esse movimento, iniciou-se ali naquela época um negócio chamado de o Grande Expurgo, né? Que entre 34 e 39 tiveram 700 mil pessoas, 700 mil pessoas executadas. Foi o Grande Expurgo. 700 mil pessoas executadas por não concordarem com o que estava implantado lá, né? Graças a essa estupidez e boçalidade colocada por eles, veio sempre aquelas coisas, a fome que eles passaram em várias ocasiões, né? Uma delas foi em 32 e 33 e por aí vai. E a Internacional Socialista, eles começaram a financiar um dinheiro que eles não tinham para tentar convencer outros países a se tornarem comunistas também. E o crescimento desse bloco, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, eles anexaram os estados bálticos para fazer uma grande União Soviética sem fronteiras. Também se propõe isso aí, esses caras propõem isso aí na América do Sul, né? Na Europa já ocorre, né? Com o aspecto limpinho do europeu, mas é a mesma coisa, negócio de terminar a fronteira, terminar com a identidade cultural do povo local, porque cada povo tendo um determinado território indica posse, e posse é quanto que eles querem. Então, as diferenças culturais têm que ser eliminadas. Você tem que ser igual a todo mundo que eles querem que eu seja. Provavelmente eles vão escolher o padrão que eles querem para que eu seja igual àquele padrão. E o padrão que estão propondo lá em alguns países me desagrada profundamente. Houve também, como qualquer país, como qualquer sistema que prega a intolerância, uma campanha antissemita. A União Soviética fez uma grande campanha antissemita e atingiu um auge no complô dos médicos. Eu estou tentando apertar o máximo possível para dar a ideia de quem era esse monstro, né? Além de eles terem feito esse bloco socialista soviético, eles conseguiram a adesão de alguns, além dos países da Europa Central e Oriental, China e Coreia do Norte também se uniram a essa cruzada estúpida que vai levar a fome ao mundo, né? Esse sujeito morreu em 1953 e acabou sendo sucedido por Nikita Khrushchev, que foi do meu vídeo anterior, né? Ele foi considerado uma figura muito significativa do século XX por ter feito um dos maiores massacres, promovido os maiores terrorismos possíveis contra a humanidade, que já se tem notícia, né? E o culto a esse monstro foi muito incentivado na época da União Soviética e permaneceu para alguns saudosistas imbecis que ainda têm esses caras como exemplo a serem seguidos. Inclusive alguns líderes brasileiros vão lá prestar homenagens a esse monstro, né? Inclusive aqueles que falam que aquele vírus chinês foi uma bênção para eles, né? Deve ser bem bênção mesmo. Bom, para vocês terem uma ideia, eu tenho mais ou menos 15 páginas sobre a história de Stalin, que eu já cortei para umas 10, e mesmo assim eu não cheguei nem nesse vídeo aqui, nem no final da segunda página, sobre quem era Stalin. Eu vou ter que fazer um outro vídeo sobre ele aí, vou tentar ainda ser um pouquinho mais objetivo, porque esse agora foi para te apresentar quem é esse cara, né? E acho que está bem claro que o Stalin realmente é um monstro, né? Bom, pessoal, é isso aí. Por hoje é só. E
Vamos ver se no próximo vídeo eu falo novamente sobre Stalin e a gente fecha esse monstro aí, porque eu não quero ser um diretor de filme de terror só apresentando monstros para vocês. Vamos falar de coisas boas, né? Vamos ver se eu faço um vídeo falando sobre Jair Messias Bolsonaro, Paulo Guedes, Tarcísio de Freitas e por aí vai, né? Essas pessoas que produziram bem às pessoas e ao país, ok? Muitíssimo obrigado. Não percam a fé no Brasil. Que Deus nos abençoe. E, por favor, se puderem, entre lá no Rumble e deem like, façam comentários, dá uma força para mim lá, porque tá muito fraca a minha participação lá, né? Ninguém tá dando like nos meus vídeos lá, no comentário, essas coisas, né? Aqui no YouTube, quer dizer, no YouTube tá acontecendo ainda, mas eu preciso que vocês me deem essa força no Rumble, porque é muito provável que no YouTube eu seja cancelado em breve, ok? Valeu, pessoal. Muito obrigado.